noite, meus irmãos, graça e paz. Convido para que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós leremos os versículos 11 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus, santa, inerrante, inspirada, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, bendito Pai, assim como cantamos, nós rogamos a Ti para que nos dê um coração segundo Jesus Cristo, porque Ele é tudo em nós. Pai, que as nossas atitudes possam refletir isso, não só com os nossos irmãos, em nossa comunidade, em nossa igreja, aqueles que estão em nossa casa, mas aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que sofrem, aqueles que têm padecido. E Pai, ajuda-nos a lutar, mas baseados na palavra do Senhor, diante de tudo que está à nossa frente, não baseado em ideologias, naquilo que a gente pensa ou acha, mas firmados na rocha, firmados no Evangelho, firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo, na Tua palavra. Orienta-nos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, dá-nos compreensão a respeito do Teu querer e da Tua vontade. E nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Essa semana, o policial Derek Chauvin foi considerado culpado da morte de George Floyd, que aconteceu em 2020. E esse caso ficou conhecido mundialmente. Eu imagino que todos aqui ouviram falar a respeito desse caso. George Floyd, que é um afro-americano de Minneapolis, e as últimas palavras que ele disse ainda em vida foi: eu não consigo respirar. E essas palavras ecoaram no mundo inteiro, assim, levantando movimentos, levantando grandes dissensões e separações que existem em nosso mundo. E diante disso, como é que a igreja pode pensar, ou como ela deve pensar e se portar diante de atos assim? Porque nós percebemos que isso não são casos isolados em locais longe de nós. Por exemplo, essa semana a gente teve em nossa cidade um caso de injúria racial, um homem ofendendo uma mulher que trabalhava no local da sua casa. E aí nós temos, claro, algumas diferenças aí, né, no que nós estamos tratando aqui do caso que foi do americano, norte-americano, de racismo, que tem a ver com alguém diminuir e usar palavras ofensivas por causa justamente da sua raça, da sua cor, da sua religião. E é diferente de injúria racial porque pegam-se elementos da raça, da cor, da religião para atacar pessoas. É diferente do racismo porque se ataca diretamente por quem ele é e não pegando elementos para atacar pessoas. Mas de qualquer forma, o que nós temos aqui é um tratamento desleal, injusto com o próximo. E como eu disse, como que nós devemos lidar com essas situações? E antes de você fechar os seus ouvidos, o seu coração pensando, mas por que um branco está falando sobre racismo? Porque geralmente nós usamos as nossas próprias experiências e o que nós achamos para falar de determinados assuntos. Você pode pegar que você deve ser um exemplo disso, talvez seja um exemplo disso, porque, por exemplo, no tribunal da internet ou ali onde você ganha voz, você é capaz de discutir sobre qualquer assunto, mesmo não sendo autoridade nele, mesmo não tendo aprofundado a respeito daquele assunto, mas você pode falar, mas baseado em quê? E eu não estou aqui hoje para falar a respeito das minhas experiências como homem branco, mas eu estou aqui para falar a respeito do que o Evangelho, do que a palavra do nosso Deus tem para nos dizer a respeito
de tudo isso. Se nós cremos que ela é a nossa regra de fé e prática, entendemos que o Evangelho, ele abarca, ele traz para dentro de si todas as áreas da nossa vida, mesmo não tratando de temas completamente específicos, como esse, por exemplo, dando nome específico dentro da Bíblia, mas nós encontramos aqui padrões, nós encontramos a direção a respeito do que o povo de Deus e como o povo de Deus deve caminhar. E ao pregar sobre isso, nós precisamos reconhecer o fato de que o racismo existe hoje, e essas crenças a respeito do próximo, de raças, etnias, eu estou usando aqui, e vou usar talvez esse termo raça, da maneira social ou socialmente, sociológica como ele é utilizado, não simplesmente para definir a cor, mas povos diferentes, etnias diferentes, e o que nós estamos tratando aqui, mais exclusivamente, de minorias. Então, quando nós falamos a respeito de racismo, a crença que uma raça é superior a outra raça. Essa crença pode ser consciente ou inconsciente, e ela se manifesta através de poder, de influência, posição, comunicação, através da rejeição, marginalização ou opressão de pessoas de outra raça. O fato é que o racismo ele é real e vive no coração de muitos cidadãos, não só no nosso país, fora da nossa comunidade, muitas vezes dentro da igreja. E é por isso que nós precisamos falar a respeito disso. Existem muitos textos bíblicos que a gente poderia tratar nessa noite, mas eu quero parar especificamente aqui no texto que nós lemos, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 11. E apesar de Paulo não ter fundado, e muito provavelmente nem ter pisado nessa igreja aqui da cidade de Colossos, ele escreve uma carta diante daquilo que ele fica sabendo que estava acontecendo naquele local. E assim ele escreve dizendo que ele sofria junto com os laodicenses, porque ele não podia estar lá, mas ele descobre, sabe, de algumas ameaças que estavam acontecendo no meio daquele povo. Então ele escreve para encorajar, para aquelas pessoas ficarem firmes diante da confissão que eles tinham feito. E não só isso, na parte onde nós entramos aqui, mais especificamente capítulo 3, ele vai dar agora umas diretrizes práticas de como aquele povo, como aquela igreja deveria agir com o seu próximo, seja dentro ou fora da igreja. E assim, esses perigos, dentre os perigos que eles estavam correndo ali naquele tempo, a gente pode falar de um paganismo e a imoralidade. Isso tudo estava crescendo muito na cidade de Colossos, e Paulo fala: olha, vocês precisam ficar firmes. E em vários momentos eles vão falar: se portem como cidadão dos céus. Vocês precisam viver de acordo com o chamado de vocês. Vivam como cristãos e não se enganem, não se deixem enganar por pessoas que têm inclusive entrado na igreja, falsos mestres, e lidado aí com uma heresia, heresia colossense, de que eles misturavam um certo legalismo judeu junto com aquilo que nós chamamos de gnosticismo. Eles, resumindo tudo isso aqui, para ficar mais claro, eles simplesmente diziam: olha, esse Jesus Cristo, sabe, que vocês pregaram aí, que inclusive tem gente falando, ele começa no versículo 1, falando a respeito de Epáfras, sabe, esse Epáfras aí, que você prega a respeito de Cristo. Então, essa ideia é boa. Eu gosto dessa ideia de Epáfras, que ele falou a respeito de Jesus Cristo. O que vocês estão pregando aqui, Fala a respeito desse Salvador, esse Senhor que caminhou com vocês. Porém, se vocês querem alcançar perfeição, se vocês querem alcançar esse ser sublime, toda a completude do ser humano, Jesus Cristo não basta. Vocês precisam de alguns rituais. E não somente isso de rituais, porque quando nós falamos de gnosticismo, nós estamos falando de uma crença de gente que dividia simplesmente aquilo que era espiritual, aquilo que é santo do profano. Santo a gente tem a ver com o espiritual, e tudo aquilo que é material, carne, isso não pode ser considerado santo. Por isso essas pessoas olhavam para Jesus Cristo e falavam: impossível um Deus santo, perfeito e justo se materializar e se fazer homem. Portanto, a gente não pode crer que Jesus Cristo é o único caminho, precisa ter mais algumas coisas. É por isso que Paulo, por cerca de 2 vezes, ele fazia grandes discursos aqui, falando: gente, cuidado. Inclusive antes aqui, finalzinho do capítulo 2, ele falou: ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, de festas, porque ele estava simplesmente dizendo: esse povo está querendo colocar algo mais dentro da salvação de vocês e como vocês devem se comportar. Mas eu quero dizer e afirmar, e aí sim ele faz mais outros grandes 2 discursos aqui. Primeiro, lá no capítulo 1, a partir do versículo 13, quando ele fala aí, o título da sua Bíblia deve ter isso aí, não está na Bíblia inspirada lá não, no original, mas o autor nos ajuda a entender isso daí. O título em negrito aí, é a excelência da pessoa e a obra de Cristo. Agora ele vai discorrer
tudo a respeito da plenitude. Ele vai dizer lá no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Continua, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Esse é Jesus Cristo. Ele continua, e lá no finalzinho do capítulo 2, agora versículo 8, ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto, agora olha só esse tratado cristológico que ele faz aqui, Paulo faz. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele fossem circuncidados. Agora ele entra com alguns termos aqui que chamam a nossa atenção para o que ele está dizendo. E aí onde nós vamos entrar naquele versículo 11, que ele diz que Cristo é tudo em todos. Depois de afirmar e falar dos perigos que a igreja estava correndo, reafirmar quem é Jesus Cristo, a sua plenitude, a sua primazia, olha só o que ele dirige para aqueles cristãos diante de Jesus Cristo. Versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Versículo 13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, vos deu vida. E ele vai falar isso várias vezes, de morte e ressurreição. Inclusive, capítulo 3, quando ele começa dizendo: portanto, se fostes, e o se aqui não é uma condicional, falei, vai que você é salvo, né? Não é isso não, é uma condição, mas ele está dizendo aqui, a ideia que nós temos é visto que foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra ou à direita de Deus. Isso aqui dentro da teologia nós conhecemos como a união mística do crente, no qual todos nós que cremos e confessamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos ligados, unidos a Ele. E Paulo vai falar em Efésios, usar uma ilustração para isso, que é Cristo e a igreja, e o casamento, a forma como nós estamos ligados a Cristo, porque nós morremos com Ele, mas também ressuscitamos. Se fosse para resumir tudo isso daqui, e a linguagem que Paulo vai trazer para nós, é porque nós morremos para o pecado, nós morremos para a escravidão do pecado, mas nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ele ainda vai dizer, quando Jesus se manifestar a segunda vez, nós também nos manifestaremos junto com Ele em glória. É por isso que nós morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo, nós participamos disso. Portanto, o tema principal que a gente vê aqui dessa carta, Paulo dizendo aqui aos Colossenses, é afirmar veementemente a supremacia de Jesus Cristo. Então, nós podemos pensar aqui que a visão que nós temos a respeito de Jesus vai definir claramente a nossa prática. O que nós pensamos, cremos e conhecemos a respeito do nosso Salvador, isso deve e vai transformar as relações que nós temos em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja e no mundo. Essa é a união que nós temos com Cristo. A gente tem algumas outras passagens paralelas que nos ajudam aí, 2 Timóteo capítulo 2, Romanos capítulo 6, mas a ideia é que nós morremos com a nossa velha natureza e devemos nos revestir do novo homem. Tanto é que ele continua a partir do versículo 5 do capítulo 3. Fazei, pois, morrer, olha usando essa linguagem de novo, a vossa natureza terrena, e ele vai citar um monte de coisas aqui, não só nesse versículo, até no versículo 9, falando que vocês precisam morrer, por isso porque vocês morreram com Cristo, vocês morreram para o pecado, porém, revistam-se. A ideia aqui é de colocar uma roupa, é que você tirou essa roupa de imundícia do pecado, e você morreu para ela, acabou o velho homem, mas agora revistam-se, vistam-se de Jesus Cristo. Esse é o ponto que ele diz aqui no versículo 10, vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Nós, agora, sendo revestidos de Jesus Cristo, transformados segundo a imagem de Jesus Cristo. E é por isso, então, que diante de todo esse contexto, nós podemos afirmar, em primeiro lugar aqui, a base ou a razão para que nós não sejamos racistas.
para que nós não cometamos injustiças contra o próximo, justamente porque o versículo 11 diz, lá no finalzinho, porque Cristo é tudo em todos. Essa é a supremacia de Cristo, que Paulo tanto está afirmando aqui. Essa é a base para que Paulo está dizendo essas coisas. O nazismo, ele desenvolveu algumas teorias a respeito de raça. Afirmava que eles poderiam estipular, inclusive cientificamente, a hierarquia entre raças. E no topo, claro, estava a raça nórdica, e em seguida algumas raças inferiores, que eles chamavam de raças parasíticas ou subhumanas, as quais aí eram percebidas como perigo para a sociedade. Entre essas raças subhumanas, inclusive tinha uma que eles falavam, que eram os judeus, incluindo aí também ciganos, que era uma vida indigna de se viver. Então eles colocavam dentro desse pacote aí ciganos, judeus, eslavos e negros. E a gente sabe tudo que virou isso. E claro, alguns ainda afirmam que isso tudo veio lá da teoria de Darwin a respeito de espécies e tudo mais. Mas isso não é o nosso ponto aqui, né? As últimas consequências dessas teorias evolucionistas. Porém, o que nós estamos dizendo aqui, a gente vê onde o ser humano, junto com o seu pecado, pode chegar. A gente acha isso aqui extremamente inconcebível. Mas por que isso é inconcebível? Justamente porque nós não estamos falando mais de supremacia, e nós não afirmamos de jeito nenhum supremacia de raças, etnias ou qualquer outra coisa. Nós estamos falando a respeito da supremacia em Cristo. E essa é a nossa base. E quando nós encontramos a nossa supremacia em Cristo, agora não existem mais distinções. E o que ele vai dizer no versículo 11? Nacionais. Porque ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu. Agora nós não temos mais distinções nacionais, porque Cristo é a nossa nacionalidade, a nossa pátria, o nosso legislador, o nosso líder. Ele que nos dá as leis, os costumes, os privilégios, a genealogia. Jesus nos fornece um novo patriotismo, uma lealdade nova, a qual nós podemos nos dar ao máximo com segurança. Mas além disso, de não haver mais em Jesus Cristo essas diferenças, distinções nacionais, nós não temos mais distinções cerimoniais, porque ele continua dizendo, circuncisão nem incircuncisão. E juntando isso aqui, a gente consegue perceber Paulo falando isso aqui em um episódio que aconteceu narrado em Gálatas capítulo 2, quando Paulo chega numa cidade, ele encontra Pedro. E o que Pedro tinha feito? Ele convivia ali com os gentios. E ele, o apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios, chega nesse lugar e fala, Pedro se tornou repreensível. Porque o texto vai dizer, porque chegaram aqueles da circuncisão, e agora Pedro, levando mais um outro com ele, se afasta por causa dos judeus. E ele não convive mais com os gentios, e Paulo chega e dá uma dura nele, ele fala, por que você como gentio, ou não vive como um judeu e agora quer obrigar aí os gentios a viverem como judeu? E olha só, Paulo, judeu de nascença, apóstolo dos gentios, ele fica muito irado naquela situação, e é por isso que ele está afirmando aqui, gente, em Cristo, e ele vai, depois dá uma olhada em Gálatas, ele vai reafirmar exatamente o que ele está dizendo aqui, em Cristo essas distinções não ocorrem mais, porque senão a gente vai viver debaixo da lei, mas nós vivemos debaixo da lei de Cristo, por isso que não tem mais as distinções aqui de cerimônia nacional, e por fim ele vai dizer de distinções sociais e culturais, porque ele termina dizendo, bárbaro, cita, escravo e livre. O bárbaro, ele é considerado como um povo inimigo, era gente que não falava, não tinha a língua grega, e vivia fora dessa região, das regiões helenistas. Então eles consideraram como um povo como escória. E o cita, pior ainda, porque se um bárbaro era considerado um inimigo por causa da sua cultura, da sua condição, um bárbaro falava mal de um cita. Então, para vocês perceberem como é que era essa distinção dentro das sociedades aqui, na questão social e cultural. Era gente que não tinha cultura nenhuma, gente longe da sociedade, vivia às margens. Agora Paulo está dizendo, em Cristo, não existe isso mais não. Porque a nossa base é Ele, a nossa cidadania é em Cristo, a nossa raça, a nossa etnia, a nossa distinção, isso não existe mais, é em Cristo. Por isso que ele termina afirmando que Cristo é tudo em todos. E a igreja deve refletir essa unidade dentro dessa diversidade. Portanto, a gente vê aqui que
Essas distinções são transitórias, superficiais, têm pouco valor e não existem no reino espiritual. Não sei quantos aqui já ouviram a expressão de racismo estrutural, que muito se fala a respeito disso quando nós estamos discutindo o tema de racismo sistêmico. Mas para a gente poder discutir isso, nós precisamos olhar para um outro ponto que a Bíblia nos afirma aqui, a respeito do próprio Jesus Cristo e do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho ela não começa simplesmente com as boas novas do perdão e da salvação, ela começa com as más notícias a respeito do pecado. Para a gente entender essa história de racismo sistêmico, nós precisamos voltar um pouco e analisar a questão do pecado. E pecado, nós podemos definir isso como ofensa, como um crime contra a glória, a majestade, o poder e a santidade, a justiça do nosso Deus. Isso é pecado, tudo aquilo que vai contra e que rouba a glória de Deus, isso é pecado. E esse pecado, por conta de Adão, e Adão como nosso representante, nós falamos que ele é o nosso representante federal, porque Adão representava toda a espécie, eu vou falar aqui de raça humana, que foi a única que Deus criou, raça humana, e diante disso, Adão como sendo o nosso representante, ele peca, e agora todos nós não precisamos pecar para nos tornarmos pecadores, nós já nascemos assim. Lembra o salmista dizendo, em pecado concebeu a minha mãe, porque nós já somos assim, diante do nosso representante anterior, que é Adão, e todo pecado, e aí Paulo vai dizer sobre isso, o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência do pecado, a morte. Ele está falando de morte eterna, morte física, separação, tudo isso. Essa é a consequência maior do pecado. E esse pecado, ele é cometido individualmente. Todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E ele é individual. Porém, esse pecado, ele ele é cometido de forma sistêmica, institucional. Porque quem que faz leis? Quem que preside instituições? Quem que declara todas as coisas diante da sociedade? Não são pessoas, homens? E esses homens são o quê? Pecadores. Portanto, nós estamos falando que instituições, leis, elas podem carregar esse pecado, e assim a gente fala não só de pecado individual, mas nós estamos falando de um pecado sistêmico estrutural, onde estruturas carregam traços do pecado. Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão das leis. Toda lei, ela tem a ver com a palavra de Deus? Pega alguns projetos de lei, por exemplo, legalização de aborto. Isso tem a ver com a palavra de Deus? Agora a gente começa a entender um pouquinho melhor do pecado estrutural, em toda a estrutura e no sistema. E aí sim a gente fala de pecado individual e pecado estrutural. E essas leis, esses sistemas, todas as instituições, agora sim, diante disso que nós falamos, esse pecado instaurado em tudo isso, em toda a esfera humana, em tudo na criação, porque quando nós falamos de queda, pecado, nós estamos falando de influência de pecado em todas as coisas. Agora, diante disso, a gente pode, em certo sentido, falar de racismo, não só individual, em que pessoas cometem racismo contra as outras, mas nós estamos falando de uma estrutura que está ligada a isso. Pega, por exemplo, a formação da nossa nação. Quando os europeus chegaram aqui, o que era permitido dentro da Constituição? Ou dos documentos que havia diante da lei? Escravidão. E aí quem eram os escravos? Gente que teoricamente era considerado por eles inferiores, raças inferiores. Aí pega negro, índio, para poder ser escravo. E isso tudo era liberado. Então nós estamos falando aqui de algo que é estrutural e não só individual. Por que nós estamos falando a respeito disso daqui? Porque quando nós pegamos essa ideia, né, de pecado corporativo, racismo corporativo, que a instituição ela não favorece as minorias, em certo sentido nós precisamos concordar com isso. A Bíblia concorda com isso, porque o traço que nós colocamos anterior tem a ver com pecado. Mas onde entra o grande perigo nessa história de falarmos de racismo estrutural ou qualquer coisa estrutural e institucionalizada? Porque século XIX, século XX, final do século XIX, né, já início do século XX, surgiu uma tal de teologia liberal, é o liberalismo, onde a ideia
era lutar não simplesmente contra o pecado que havia no homem, mas agora luta-se contra estruturas, e pega essa ideia de minorias, de lutas e classes sociais, agora para desenvolver toda a história de luta da igreja. Substitui-se a ideia de Cristo como aquele que redime pecados, porque a boa nova é isso, a despeito do nosso pecado, da nossa falha, tem um Cristo redentor, que morreu, que agora eu posso falar que Ele é tudo em todos. Mas agora a grande luta da igreja não é mais essa, de pregar esse evangelho que transforma sociedades, mas agora é falar que a grande história e luta da igreja, ela é social e lidando de certa forma com ideologias, é uma agenda política que rege a igreja. E mais recentemente então surge a teologia da libertação, que mistura isso tudo aí com o que a gente chama de marxismo cultural, pega algumas ideias ali de classes e lutas sociais, como eu já tinha dito um pouquinho antes aqui, e suplanta, tira o evangelho como a compreensão de revolução social. Agora o que nós precisamos fazer? Lutar contra instituições, e esse é o papel da igreja. Agora se tira, redefine-se fundamentalmente o pecado humano, porque o pecado não é mais entendido como uma transgressão individual contra a lei de Deus, mas é visto apenas na lente das estruturas e sistemas. Mas quando a gente olha para a ideia de que Cristo é todo e redefine toda essa estrutura de quem nós somos perante um ao outro, nós podemos concordar que o grande problema da nossa sociedade está em estruturas, está em sistemas. Porque o pecado está aqui, ó. Ou o problema começa aqui. E é isso que nós combatemos. E a gente combate isso com o Evangelho. Por isso que nós podemos afirmar que Cristo é tudo em todos. E essa é a nossa base para lutar essas injustiças, ou com os injustiçados, porque é isso que Deus nos ordena. E então, a gente afirma essa realidade do racismo sistêmico, mas rejeitando ideologias. Em segundo lugar, agora a gente passa a perceber aqui, tendo essa base dentro do que nós somos como corpo de Cristo, ele vai mostrar algumas características que nos ajudam, porque se você se revestiu de Cristo, agora você precisa se revestir de algumas virtudes, juntamente, porque nós estamos sendo feitos à imagem do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a ideia que ele traz aqui, ele vai falar a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos, perdoai-vos, o amor, e fala da paz para terminar. Mas também ele diz, sabe por que vocês podem fazer isso? Sabe por quê? A nossa base lá que eu falei é Jesus Cristo, mas sabe por quê? Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. É muito interessante, porque ele usa essa linguagem aqui para definir o povo de Deus, a igreja da nova aliança, são os mesmos termos que ele usa na igreja da antiga aliança, do povo da antiga aliança, porque ele fala, vocês que são povo eleito de Deus, que Deus escolheu para si. Olha Israel entrando nessa história, mas não só isso, ele diz aqui, santos, povo separado. Consegue ver na história de Israel esse povo que foi separado para o Senhor e por causa do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, e aí esse povo agora pode amá-lo, simplesmente por causa do amor, um povo eleito para ser separado por causa do amor de Deus. É por isso que a gente consegue cumprir tudo isso que Ele vai dizer aqui para nós, a forma como nós tratamos o nosso próximo. Eu vou passar de forma rápida sobre isso, não vou me aprofundar exatamente nesses termos aqui, mas Ele diz, esse povo, que é revestido de Cristo, eleito, amado, santo, revistam-se de ternos afetos de misericórdia. A tradução mais literal aqui é entranhados afetos de compaixão. Paulo fala sobre isso em Filipenses 2:1, e lá a tradução é exatamente essa, entranhados afetos de misericórdia, de compaixão. A gente se coloca no lugar do outro, certo? Isso que ele está dizendo para nós aqui. A entranha porque era onde eles acreditavam que vinham todos os sentimentos, as emoções, volições, tudo isso, nas entranhas. E a Bíblia fala sobre coração também, usando uma outra linguagem. Mas então se coloca no lugar do outro, ajam com bondade, com humildade, sem arrogância, achando que você é melhor do que qualquer outra pessoa, inclusive por causa da sua teologia.
Humilhem-se diante do próximo, melhor é servir do que ser servido. E aí a gente vai encontrar ainda outros termos como ninguém pense de si além do que convém. A nossa imagem é definida por Cristo, ajam com humildade, diante de qualquer povo, etnia, raça, cor, o que for. Continua. De mansidão é um termo muito bacana aqui, que a tradução disso é poder sobre controle, força sobre controle. Talvez uma ideia de um vento ou de um remédio, para ilustrar isso aqui melhor, porque um vento ele pode se tornar um furacão. Um remédio, se mal administrado, ele pode matar. Então essa é a ideia que nós temos aqui de mansidão, é poder, força sob controle. Ajam com controle. De longanimidade, que tem a ver com paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, façam isso por causa do amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 13 vai falar muito sobre isso, né? A respeito desse amor, que tudo vai passar, o que vai restar? Amor. E sem amor, nada vai ter valido a pena. Esse é o grande ponto, que ele diz o elo da perfeição. Gente, tudo isso tem que ser feito por amor. Deus um dia nos amou, e agora a gente age dessa forma, por amor a Ele, em amor ao próximo. E termina então dizendo, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sejam agradecidos porque vocês são um povo eleito de Deus. Raça, nós cantamos e lemos isso aqui hoje, lá em Apocalipse, que todo povo, nação, tribo, língua vai estar exaltando o nome do Senhor. Ele fala, sejam gratos por conta disso. Agora vocês são um só povo, um só corpo diante de Jesus Cristo, e ajam dessa maneira aqui como representantes, porque vocês revestiram de Jesus Cristo. Existe uma história de um homem chamado Hans Anderson, que chama As Novas Roupas do Imperador. E conta essa história de um imperador que foi enganado, ludibriado ali, e contratou um homem lá, um enganador, para fazer uma roupa para ele. E esse enganador falou para o imperador, olha, essa roupa e esse tecido é muito especial, e quem pode ver essa roupa é só quem é inteligente e muito sábio. E quem não é inteligente, nem um pouco sábio, não consegue ver essa roupa. E ele mostra então o tecido. O rei ali, o imperador, meio sem jeito, ele fala, eu não sou inteligente, muito bonito esse tecido. E ali os conselheiros também falam, olha, excelente, pode fazer a roupa para o imperador. Então passa um tempo, aquele homem chama, o enganador chama o imperador e fala, sua roupa está pronta, majestosa, grande, linda. E as pessoas aplaudem, os conselheiros aplaudem, porque quem queria ficar para trás? Então ele vai e veste, por uma mímica, ele veste o imperador começa a desfilar na cidade para mostrar aquela roupa, e todo o povo fala, poxa, mas que, enfim, eu também não quero ser não inteligente aqui, eu sou sábio também, todo mundo aplaudindo, até que uma criança gritou e falou, mas ele não está vestindo nada. O rei olha meio sem jeito, o imperador olha meio sem jeito, mas ele continua o seu desfile, as pessoas todas aplaudindo. O que a gente pode aprender diante disso aqui, a respeito do que a gente lê do revestivos? Porque tem muita gente que diz que confessa o Senhor Jesus Cristo e está vestindo essa roupa invisível, que ninguém consegue ver através da sua vida quem é Jesus Cristo. Cuidado, que às vezes você está sendo aplaudido por tolos, e achando que porque você está frequentando a igreja, você é membro, você senta aí dominicalmente, ou você... mas não vive esse evangelho, talvez porque você é esse tolo. O que Paulo está dizendo, gente, Cristo é tudo em todos, e nós nos revestimos dessas qualidades, dessas perfeições aqui, características, porque Cristo está em nós, e é por isso que a gente trata o outro com igualdade, com humildade, com mansidão, porque Cristo está sendo formado na nossa vida. E assim, já partindo para o nosso final, a parte final desse texto, a melhor maneira de você buscar isso, olha, eu quero viver dessa forma, eu quero poder tratar o próximo com dignidade, eu quero lutar contra essas injustiças, porque Cristo é tudo em todos. A melhor maneira de você fazer isso, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra
de Cristo. Como é que você busca isso? Palavra de Cristo, habitando ricamente em você. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 1 do capítulo 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A gente busca as coisas lá do alto, é o que nós fizemos aqui hoje, né? Durante o dia, orando, meditando, jejuando. Mas o que ele está dizendo aqui, habite ricamente, principalmente em vós, a palavra de Deus, porque se essa palavra de Deus habita ricamente na sua vida, a sua vida é transformada e não vai caber espaço para nenhum tipo de injustiça, racismo, a diferenciação, qualquer outra coisa desse tipo. Porque você entende, à medida que você conhece Cristo mais e mais, que Ele é tudo em todos. E Ele então parte aqui, instruí-vos, diante desse coração cheio da palavra do Senhor. Está vendo que Ele não está falando aqui, instruam-se de acordo com aquilo que você pensa, certo? Aquilo que você acha, a sua experiência própria, você vai instruir, você vai aconselhar, não, é de acordo com a palavra de Deus que nós agimos. Existem algumas discussões a respeito de algumas pontuações que tem aqui nesse versículo, mas eu acho que essa tradução nossa aqui, ela é muito fiel ao que o apóstolo Paulo diz: habite essa palavra em vós, portanto instruam-se, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Paulo está sendo oposto aqui, né? A palavra agora, contrastando a ideia aqui da sabedoria que vem do alto com a sabedoria daqueles falsos mestres, dizendo: vocês querem sabedoria? Tem que fazer algumas coisas aqui, né? Alguns preceitos, algumas coisas aqui que a lei nos ajuda a alcançar a sabedoria. Mas Paulo está falando: não, essa sabedoria, ela vem do alto, vem porque você está cheio da palavra de Deus. E ele fala louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. Isso aqui é uma definição, né, do que tem que ocupar os nossos cânticos, por exemplo, na igreja. Mas isso então ele termina fazendo um grande resumo dessa história. E tudo o que fizerdes, é uma palavra que ecoa muito, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A história é que isso aqui, que deve reger todas as nossas atitudes. Quando você estiver diante de alguma situação, pergunte-se: qual é a coisa cristã a fazer aqui? Eu posso fazer isso sem comprometer a minha confissão cristã? Eu posso fazer isso em nome do Senhor Jesus, cuja reputação está em jogo na conduta da minha vida? E eu posso agradecer a Deus Pai por meio dele ou dessa oportunidade para fazer isso? Faça tudo que o texto está dizendo aqui, dando por ele graças, e faz isso em nome do Senhor Jesus. Quando a gente vive dessa maneira, não tem espaço para a gente ir com injustiça diante de qualquer pessoa, povo, nação, raça, tribo, o que for. Não tem espaço para isso, porque a gente faz para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que transformou, no qual eu fui vestido ou revestido da sua glória. Concluindo, como cristãos nós não ousamos rejeitar uns aos outros, desprezar uns aos outros ou abandonar uns aos outros, porque fazer isso seria rejeitar, desprezar e abandonar a Cristo. Algumas últimas aplicações para nós diante de tudo que nós falamos e pensamos aqui. A primeira delas é cuidado para não ser levado na ideia de lutar contra as injustiças e absorver as ideologias que nos são tratadas. Hoje de manhã a gente estava tratando e conversando um pouco na escola dominical sobre feminismo. Foi justamente, né, isso que foi falado lá, as irmãs da nossa igreja disse: isso tudo está envolvido, enraizado, atrás de tudo isso é ideologia. Essas ideologias, eu vou te dar um exemplo disso. Vocês lembram de um movimento, dentro desse episódio com a morte do George Floyd, um movimento que gritou muito alto, inclusive pessoas faziam o gesto que é reconhecido diante desse movimento, chamado Vidas Negras Importam. Vocês lembram do ato de um punho cerrado para o alto, que era o símbolo dessa luta, né, que eles falavam que vidas negras importam? É claro que a vida dos negros importa, toda a vida importa. Mas o que está por detrás disso? Se você entrar no site deles e começar a pesquisar o que está por detrás dessa história de que vidas negras importam, não é simplesmente uma luta pela justiça ou pela minoria.
Eles estão simplesmente lutando, além de se tornando algo político, algo que deveria claramente ser de todas as pessoas, inclusive cristãos. Mas eles pegam isso e transformam num jogo político, agora defendendo aquilo que a gente tem dificuldade, como questão de... o que nós defendemos, eles têm dificuldade, como a questão da família, a questão da preservação da vida, a questão da santidade, a questão de gênero e de tudo aquilo que Deus criou, a forma como Ele criou. É isso que esse movimento defende. E eu não estou falando que é uma luta em vão, no sentido de lutar pelas minorias e por aqueles cujos pecados dos outros, os pecados estruturais, ofenderam. Mas eu vejo muita gente aí que, não pautada no Evangelho, defende movimentos como esse. Cuidado para não ser, linguagem do interior aí, né? Ser engambelado. Cuidado para você não cair nessa. Lutar por aquilo que o próprio Evangelho nos diz para lutar, mas absorver tudo aquilo que o pacote vem junto. Cuidado com isso. Nós devemos, e por fim, mostrar cuidado e respeito por todas as partes. Quando se trata de pessoas e comunidades que sofrem sobre o pecado, deve haver um desejo gracioso de permitir que eles se manifestem e que a gente possa lutar junto com eles diante disso, para minimizar os efeitos dos pecados que muitos de nós não experimentamos. E assim, além de mostrar o Evangelho, que é o caminho que eu creio, qual é o caminho para a gente lutar contra tudo isso? É o Evangelho, como nós mostramos aqui. Uma vida transformada, gente transformada, a sociedade transformada por causa do Evangelho. Mas não é só isso. No sentido de que, eu não estou colocando aqui que isso não é o único caminho para a salvação. Mas não adianta, por exemplo, você chegar para essas pessoas de minoria que sofrem por causa do pecado e dizer: olha, o Evangelho vai te salvar, aguenta firme. E lá no seu trabalho, lá na sua comunidade, lá onde ele está sofrendo, ele está sendo perseguido, está sofrendo violência, está sofrendo injustiça, seja por cargo, por salário, ou o que for. E eu ficar falando: o Evangelho vai te salvar, o Evangelho vai responder. Nós, como povo de Deus, revestidos dessa glória, dessa imagem de Cristo, nós lutamos juntos, como igreja, para minimizar, o que eu disse, que minimizar os efeitos do pecado. Não é só discurso, a igreja tem que estar envolvida nisso. E presta atenção, que eu vou só fazer um parênteses para finalizar agora de verdade. Eu não estou colocando aqui que a luta social ou política é a razão da nossa existência, mas o Evangelho nos leva a pensar assim. Não é a nossa grande luta, mas por causa de Cristo, nós ajudamos o nosso próximo, nós amamos o nosso próximo, que é o vínculo da perfeição. Nós perdoamos, nós nos humilhamos, nós servimos como povo de Deus. Que Ele nos abençoe a pensar no nosso próximo, naqueles que têm sofrido, têm padecido algo que talvez a gente nem imagine o que seja. Vamos orar?